Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da noite de hoje do Evangelho com Emmanuel. Boa noite, Ritinha. Boa noite, Ritinha, boa noite a todos os queridos companheiros que estão conosco aqui, para que a gente possa iniciar a nossa semana com Emmanuel, com o Evangelho. Vamos lá, Ritinha. É isso, né? Então, hoje o nosso livro, né, é O Caminho, Verdade e Vida. Nós estamos na lição 28, e a lição 28, Emmanuel intitulou Escritores, Escritores. E para a gente raciocinar com essa lição de hoje, nós vamos iniciar fazendo a leitura do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, com o capítulo 17, o item 4, primeiro e último parágrafo. Boa noite, Candinho, seja muito bem-vindo. E nós vamos começar. O Evangelho é Kardec que nos fala. Capítulo 17 é o capítulo sede perfeito, que eu costumo dizer que é a nossa meta que temos que alcançar, né? A meta que Jesus programou para todos nós. E o item 4, Kardec vem falar para a gente, ele intitulou Bons Espíritas. E Kardec inicia o primeiro parágrafo. O Espiritismo, bem compreendido, mas principalmente bem sentido, forçosamente conduz aos resultados acima mencionados, que é o item 3 sobre o homem de bem, que caracterizam o verdadeiro espírita, assim como o verdadeiro cristão, porquanto um e outro agem da mesma forma. E aí nós vamos para o último parágrafo para fechar o raciocínio de Kardec conosco. E Kardec nos traz: aquele que pode, com razão, ser qualificado de verdadeiro e sincero espírita, encontra-se em um grau superior de adiantamento moral. O espírito já domina mais completamente a matéria e lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina nele fazem vibrar as fibras que nos primeiros permanecem insensíveis. Em uma palavra, foi tocado no coração, e por isso sua fé é inabalável. Um é como o músico, que se comove com os acordes, enquanto que o outro só ouve os sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar
às suas más inclinações. Enquanto um se satisfaz no seu horizonte limitado, o outro, que compreende alguma coisa de melhor, se esforça para libertar-se dele e sempre o consegue quando tem a vontade firme. Então, agora nós vamos convidar a nossa querida Ritinha para fazer a prece inicial do nosso estudo da tarde de hoje. Então, vamos lá. Queridos companheiros, vamos lembrar do nosso querido Mestre Jesus, do seu rosto tranquilo, do seu rosto em paz, daquele que está conectado diretamente com o Pai. E esse, Senhor, será o nosso objetivo, para que nós também, Mestre, possamos executar as vontades de Deus, não como um tirano, mas como um Pai amoroso, que conhece as nossas necessidades e sabe o que é melhor para cada um de nós. Assim, Senhor, te pedimos que nos envolva na noite de hoje. Que possamos, Senhor, ser úteis aos irmãos que aqui já chegaram, aos que chegarão, encarnados e desencarnados, para que possamos estudar o Evangelho através de Emmanuel e que essas palavras, Senhor Jesus, possam se perpetuar, não só na mente, mas no coração de todos nós, Mestre, porque muito precisamos do Teu Evangelho, muito precisamos, Senhor, dessas orientações para a nossa vida diária. Envolve-nos, Mestre, que essas vibrações de amor que vêm do mais alto possam chegar a todos os lares conectados conosco, dando-nos força para iniciar essa semana com coragem, na certeza do seu amor. Abençoa-nos, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, a gente vai ler a lição, como a Ritinha já falou, do Caminho, Verdade e Vida, capítulo 28, Escritores. E a gente tem aqui uma passagem de Jesus pelo Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 38. Guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes compridas. E Emmanuel nos diz: as letras do mundo sempre estiveram cheias de escribas que gostam de andar com vestes compridas. Jesus referia-se não só aos intelectuais ambiciosos, mas também aos escritores excêntricos, que, a pretexto de novidade, envenenam os espíritos com as suas concepções doentias, oriundas da excessiva preocupação de originalidade. É preciso fugir aos que matam a vida simples. O tóxico intelectual costuma arruinar numerosas existências. Há livros cuja função útil é a de manter aceso o archote da vigilância nas almas de caráter, solidificado nos ideais mais nobres da vida. Ainda agora, quando atravessamos tempos perturbados e difíceis para o homem, o mercado de ideias apresenta-se repleto de artigos deteriorados, pedindo a intervenção dos postos de higiene espiritual. Podereis alimentar o corpo com substâncias apodrecidas? Vossa alma, igualmente, não poderá nutrir-se de ideais inferiores na base da irreligião, do desrespeito, da desordem, da indisciplina. Observai os modelos de decadência intelectual e refleti com sinceridade na paz que desejais intimamente. Isso constituirá um auxílio forte em favor da extinção dos desvios da inteligência. Foi escrito isso quando mesmo? E ontem? Pois é, então, né? Foi ontem isso? Eu fiquei pensando nisso, Rita. É impressionante como a doutrina é muito atual. Meu Deus! Não, ainda tem gente que fantástico. diz que Kardec está ultrapassado. Eu não sei como é que a doutrina que ele precisa ser atualizado. Meu Deus do céu! É impressionante. Nossa Senhora! E aqui é interessante que quando ele começa, né, falando assim, guardai-vos os dos escribas que gostam de andar com vestes compridas. Quem eram os escribas?
aqueles doutores da lei, aquelas pessoas mais inteligentes que eram os responsáveis, Sim. aqueles profissionais responsáveis em escrever os textos, escrever as Sim. leis. Esses eram os escribas. E por isso eles se vestiam de maneira diferenciada para se colocar numa situação superior, numa condição de superioridade. E aí a gente vai analisar, será que ainda existem esses escribas até hoje? E aí a gente pergunta, e aí, gente, vamos lá. Sônia Fernandes, seja bem-vinda. Creuza Peçanha, seja bem-vinda. Deise, seja bem-vinda. Flávia, Irani, Elizabeth, Cândido. Será que entre vocês e nós que estamos aqui, tem algum de nós que somos um desses escribas aí? Que Emmanuel está trazendo para a gente? A gente se vê na condição de escriba? Vamos analisar esse texto junto, gente? Vamos pensar. O que você acha, Rita? Então, esse momento de autoanálise é um momento muito crítico na vida da gente, né? Ninguém quer se autoavaliar, principalmente em público, não é? Mas a gente faz outras perguntas nesse desdobramento. Gostamos de aparecer? Gostamos de aparecer? Gostamos de sermos diferentes dos outros no sentido de que, nossa, eu sou melhor, eu falo melhor, eu escrevo melhor, eu me comporto melhor. Então, são essas questões que a gente tem que fazer para a gente, perguntar para a gente. Não é questionar o outro, nem avaliar o outro, não. A gente tem que se autoanalisar nessas questões. E se a gente descobrir que a resposta é sim, não nos desesperemos, continuemos na luta para esse processo de transformação dessa questão de aparecer, né, de sermos luminosos nesse sentido material, porque não é isso a que nos propomos, não foi isso que viemos fazer aqui neste mundo, que a gente possa, nesse processo de se transformar. A Creuza logo colocou ali, sim, na vaidade humana, exatamente, Creuza, a vaidade humana é uma coisa muito difícil, muito complicada, né, Creuza? Muito complicada. Não, e a Flávia colocou aqui, ó, sem dúvida. Sem que dúvida. Eu fiz a pergunta e ela colocou, sem dúvida. Quer dizer, é muito. Se nós pararmos para estudar com os olhos de ver que Jesus nos garante, todo esse material que nos é trazido, nós vamos nos percebendo a cada lição. Nós vamos percebendo as nossas necessidades urgentes de mudanças, as nossas necessidades de estar revendo o nosso caminhar. Eu me coloco aqui, gente, muitas das vezes eu me acho aqui uma grande escriba da história. Sim, com salto exatamente. bem alto, com vestido bem longo e se dizendo na condição melhor que o outro, porque exatamente. Eu entendo muito mais do que você. E você não entende nada. Então, aí a gente se coloca... Aí, quando o Emmanuel veio com isso daqui, que eu comecei a ler hoje para fazer o estudo, eu falei, esse negócio aqui não está bom, não estou gostando disso aqui, não. Emmanuel não está difícil de entender essa lição hoje, né? Vou ficar de mal com o Emmanuel, porque o Emmanuel está falando umas coisas aqui que eu acho que não é bom eu ficar lendo esse negócio, não, porque... E aí, gente, aí a gente pensa isso. Quando a gente vai lá no dicionário e pergunta o que é o escriba, ele bota lá, eram os profissionais que tinham a função de escrever textos, registrar dados numéricos, redigir leis, copiar e arquivar informações. Como poucas pessoas dominavam a arte da escrita, possuíam grande destaque social. Aí, olha só, se eu sou a única que sei escrever, num grupo enorme, obviamente que eu vou querer me destacar. E como é que a gente vai se destacar nessa hora? Se colocando no lugar, achando que está numa condição melhor que o outro. Só porque sabe escrever bonito, é a hora que a gente precisa se rever. E Emmanuel nos convida, essa lição ela vem convidando exatamente para isso. Fala, Ritinha. E é interessante, Rita, que quando a gente analisa os escribas, naquela época de Jesus, se escrevia muito pouco e se falava muito, na verdade, porque o material para se escrever era um material caro, não era qualquer pessoa. Primeiro porque a grande maioria era analfabeta, né? Poucos ali poderiam ser considerados alfabetizados. Muito poucos também tinham dinheiro para comprar esse material, o papel era caro, tudo era muito caro. Então, você vê
que era uma prova para esses companheiros, uma prova difícil, porque era como se eles enxergassem entre cegos, né? Alfabetizados entre analfabetos, aqueles que tinham que passar a informação. Então, era uma prova difícil, porque eles vieram, né, com o poder aquisitivo bastante, quer dizer, largo, podemos dizer assim, para que pudessem comprar esse material, puderam estudar e tinham que fazer isso, tinham que passar essa informação. Então, é uma prova difícil para eles. E para a gente hoje, é uma prova difícil? Sim, também é. Só que hoje a dificuldade é outra. Hoje a gente tem acesso ao papel, à caneta, muito, muito fácil. Mas, e a coragem de falar? A coragem de se colocar na frente de uma câmera, na frente de um povo? E muitas das vezes algumas pessoas têm muito conhecimento, mas não têm essa coragem, como a gente sempre brinca, eu e Rita, a gente sempre brinca que a gente tem muita cara de pau de vir aqui falar do Evangelho. A gente sempre lembra isso para as pessoas, que é muita cara de pau nossa, mas a gente está aqui. Então, a cara de pau com óleo de peroba, a gente está aqui. Exatamente, a gente está aqui. Os apelos hoje são diferentes dos apelos da época dos escribas, mas as dificuldades são as mesmas, porque falam da vaidade humana. Então, é um processo muito grande, em que a gente tem que se autoconhecer, tem que fazer esse processo. É doído, mas é necessário para que a gente possa ser um divulgador da doutrina fiel, como o Senhor Jesus quer, sem essa vaidade, sem essa luminosidade, sem os holofotes, sem esse pisca-pisca que muitas pessoas querem aparecer, né, Rita? Exatamente. A Creuza está dizendo aqui, ó, que ela está aprendendo muito com esse trabalho que a gente está realizando aqui. Creuza, tenha certeza que nós também estamos aprendendo muito. Todos nós estamos aprendendo muito com esse estudo. Com esse estudo e com todos os estudos que a gente tem pela frente aí para fazer. E aí a Flávia lembra, quanto lixo entra na nossa casa pela TV ou outros canais, nos tornamos uma pessoa presunçosa. Por quê? Porque a forma como nos é trazido é a questão, é o materialismo, a questão essencial, a pregação que a gente recebe através das TVs não é a mesma que a gente recebe num estudo doutrinário. Uhum. São objetivos diferentes, são para atingir objetivos diferentes. O objetivo da TV é um objetivo materialista, um objetivo para o homem do mundo. E o objetivo de um trabalho como esse é um objetivo espiritual para o homem no mundo. Então, quando a gente consegue fazer essa diferença, a gente consegue entender a proposta. Viu, Flávia? Não que a gente não deva assistir televisão, com certeza, mas nós temos que escolher bem o que a gente está vendo, o que a gente está ouvindo, o que a gente está lendo. Quando a gente consegue fazer essa escolha, a gente consegue viver no mundo e sabendo que a gente não é daqui. Então, a gente não tem que ficar se prendendo a essas coisas, porque isso não vai nos acrescentar em nada na soma da nossa evolução espiritual. E o Candinho lembra aqui, tem pessoas que nos dão lição de vida, não sabe escrever, mas tem um coração enorme e fala com sentimento e exemplo. Essas pessoas, Candinho, nos servem sempre de exemplo. E se a gente parar para perceber, vira e mexe, de vez em quando tem uma dessas pessoas atravessando o nosso caminho, chegando e dando uma mensagenzinha dessa, trazendo um exemplo de vida que vai nos auxiliar assim a aprumar. Opa, estou perdendo o ritmo aqui, peraí. Aí a espiritualidade vai lá, manda uma pessoa dessa para a gente poder caminhar um pouco mais. E aí a Márcia fala, atualmente todo mundo fala e escreve o que quiser, mas o conteúdo é raso. A gente vai falar um pouquinho mais adiante aqui no estudo, Márcia, exatamente isso. Obrigada, Deise. A gente também estamos todos aprendendo. Então vamos lá, né, Ritinha? E aí ele Ritinha, eu só queria falar uma coisa, o que o Cândido trouxe para a gente é muito importante, e a gente tem a experiência nisso nas sextas-feiras, no nosso trabalho mediúnico. A nossa casa, nas sextas-feiras, tem um trabalho mediúnico. E às vezes o doutrinador, né, ele está lá falando do Evangelho, porque o capítulo tal, não sei o quê, Jesus falava, Jesus dizia, e o Espírito está ali, ele não sente nada, ele simplesmente não
não, como é que se diz, não diz uma palavra de que está entendendo ou de que está aceitando. E aí a gente pede para uma pessoa considerada muito simples, com pouca cultura, né, para fazer a prece. E é exatamente isso que você falou, Cândido. Ela fala com tanto sentimento, palavras simples, não tem um rebuscamento, não tem nada. E ali o espírito se toca, o espírito às vezes chora e se rende naquele momento àquela prece. Exatamente isso. O ideal é que a gente consiga equilibrar o sentimento com a intelectualidade. E a gente está caminhando nesse processo, porque esse é o objetivo. Né, Ritinha? Pode seguir, querida. Não, interessante você trazer esse exemplo, né? Que realmente é isso mesmo. E às vezes, e nessas situações também do trabalho mediúnico, às vezes são espíritos muito sofridos ou muito rebeldes, né? E aí a espiritualidade vai intuir o orientador ali do grupo, né? A pedir uma das mães que esteja no apoio para fazer a prece. Aí vem aquela prece de mãe, ou então uma das mães, aí troca de lugar. Às vezes o espírito está incorporado com uma pessoa e o médio de apoio está no outro lado, ele vai lá e pede para trocar. Aí quando aquele médio de apoio, que é mãe, vem, chega junto daquele espírito, o espírito muitas das vezes consegue ver a sua própria mãe. Sim. E aí também a hora que ele se rende ao amor fraternal, aquele amor maternal que envolve todo o contexto ali do trabalho, né? Exatamente. E isso acaba auxiliando bastante. A Sônia está lembrando aqui para a gente, né, que é sempre muito difícil ouvir falar de nós mesmos. Com certeza, Sônia. Mas é uma prática que a gente tem que criar, é uma dinâmica que a gente tem que criar com a gente mesmo. Mas cada vez que me interesso em me olhar e me perdoar dos meus entendimentos. Exatamente. Então, isso é para todos nós, né? É difícil, mas a gente tem que fazer regularmente. Vamos lembrar Santo Agostinho sempre, sempre, o nosso grande exemplo, Santo Agostinho, 919 do Livro dos Espíritos. Toda noite passava em revista o seu dia. É isso, é olhar para si. O que é que eu fiz de melhor hoje, ou o que é que eu deixei de fazer que eu poderia ter feito e não fiz. Então, é esse passo a passo que Santo Agostinho traz lá para a gente na 919, é isso que a gente precisa trazer de prática diária para a gente. Boa noite, Francisca, tudo bem, Liduína? E aí ele começa no primeiro, olha que a gente estava comentando, ele vai para o primeiro parágrafo. Ele fala: as letras do mundo sempre estiveram cheias de escribas que gostam de andar com vestes compridas. Vem de encontro ao que a Márcia colocou, né? Atualmente todo mundo fala e escreve o que quiser, mas o conteúdo é raso. É isso, Márcia, é isso, meus queridos. São esses escribas aqui, são as letras do mundo, sempre estiveram cheias de escribas. Por quê? Somos todos nós. Isso acontece até hoje, como a gente falou desde o início, a Ritinha trouxe isso desde o início. Então, se nós pararmos para olhar, somos nós. Quando a gente não para fazer essa autoanálise, que a Denise está lembrando aqui, a gente não consegue se ver nessa condição ainda desses escribas que Emmanuel está trazendo para a gente. Então, essa autoanálise, Daisy, ela é diária com aquela base que a gente trouxe de Santo Agostinho, que aí ela vai nos auxiliar a perceber onde é que a gente está conseguindo evoluir, onde é que a gente ainda está estacionado, porque regredir a gente não vai. Somos espíritos imortais, então isso a gente não pode esquecer. É isso, Ritinha? É sim, o tempo muda, mas a vaidade continua, né? Uhum. Tanto na época de Jesus quanto na época atual, a vaidade continua. Os tempos mudam, mas o problema ainda persiste dentro de cada um de nós, né? E podemos avaliar que somos nós, né? Porque somos espíritos imortais, somos nós aí voltando e cometendo os mesmos deslizes, os mesmos equívocos, né, de antes. Exatamente. Vamos lá. Quer ir? Pode ir. Posso. Jesus referia-se não só aos intelectuais ambiciosos, mas também aos escritores excêntricos, que, a pretexto de novidade, envenenam os espíritos com as suas concepções doentias, oriundas da excessiva preocupação de originalidade. Esse parágrafo aqui é bem interessante e tem tudo a ver
com o que a companheira falou aqui para a gente, né? A Márcia Alves. Agora todo mundo fala e todo mundo escreve o que quiser. E com essa questão da internet, piorou ainda mais, porque agora você tem as questões, você abre uma conta no YouTube, você, né, faz uma live, né? Tem os podcasts da vida, tem todas essas redes sociais que nós conhecemos, e a pessoa simplesmente toma a ideia dela como verdade e simplesmente fala. Cabe a nós fazer o filtro daquilo que eu quero ouvir, daquilo que eu quero partilhar. Porque a gente não tem noção que todas as vezes que a gente liga uma televisão, um rádio, ou abre o computador numa dessas redes sociais, esses companheiros eles estão adentrando no nosso lar. E se eu persevero em escutar certas coisas, eu vou atrair espíritos que gostam daquilo ali também. Então, a gente tem que ter essa vigilância de saber o que eu quero ouvir, quais são as companhias espirituais que eu quero, porque o que eu ouço, o que eu leio também atrai esses companheiros. E muitos, como nos diz Emmanuel, eles estão querendo ser originais sem se preocupar com o objetivo. Eu estou falando isso aqui com que objetivo? Eu estou escrevendo isso aqui com que objetivo? Para ajudar ou para depreciar? Então, a gente tem que ter esse cuidado. E muitos querem a questão, né, das redes sociais. Eu quero ter tantos seguidores, eu sigo todo mundo para todo mundo me seguir, porque eu quero um número X de seguidores. Então, a gente tem que parar para pensar qual é o objetivo da nossa vida. E ter muito cuidado quando a gente liga esses botões, apertam esses botões, eles estão entrando na nossa casa. A gente tem que ter muito cuidado. Eu estou abrindo a minha porta e a minha janela para quem? A gente tem que ter muito cuidado com isso, né, Rita? Aí é interessante quando você traz isso, né? Nós queremos tantos seguidores. Aí a gente traz um exemplo aqui para o nosso trabalho aqui agora, porque esse é um trabalho mediúnico. A gente não pode esquecer disso. Nós estamos aqui com 15 pessoas nos ouvindo, 15 pessoas agora presentes aqui conosco. E o que mais nos gratifica é saber que nós, eu e Rita, pertencemos a uma casa espírita séria, que preza pelo estudo doutrinário e preza por Kardec, por trazer os ensinos de Kardec. E aí, quando a gente percebe, como disse a Creuza e acho que foi a Márcia, a maioria de vocês disse aqui, que estamos aprendendo, eu também estou aprendendo, então todos nós estamos aprendendo. Aí, esses seguidores, a gente vai querer sempre, e muito mais, com certeza. Seguidores para esse aprendizado é o que a gente mais quer. Por quê? Porque, como a Ritinha falou, a live, que tipo de live eu estou assistindo para levar os espíritos que eu estou atraindo para dentro de casa? Então, essa live aqui, isso aqui é uma live, que ela permaneça sempre com esse olhar doutrinário, de ensino, de amadurecimento espiritual para todos nós. Isso, Irani. E a Irani bem lembrou aqui, em todos os aspectos da vida social, há escribas. Com certeza. É exatamente isso que o texto vem nos lembrar, Irani. Muito bem lembrado. Exatamente que Emmanuel traz essa ideia exatamente assim. E o Cândido diz, não é a quantidade de seguidores, e sim a qualidade sem bajulação. É isso, Cândido, porque é esses seguidores que a gente está buscando aqui. Por quê? Aqui a gente está seguindo o quê? Jesus. Vocês não estão seguindo Rita de Cássias, nem Cláudia Gonçalves, que hoje não pôde estar com a gente. Aqui, vocês são seguidores de Jesus, porque o que a gente está trazendo aqui são os ensinos de Jesus. Então, a gente não está aqui para trazer... A gente não está trazendo nada de nosso. A gente está trazendo um trabalho, um estudo do Cristo. Que esse trabalho não é meu, não é da Rita, é do Cristo. Então, quando a gente se dispõe como a Rita bem lembrou no início, ainda há pouco, quando a gente se dispõe a botar a cara de pau para falar de evangelho, que é uma prática que nós ainda não temos 100% em nossa caminhada, nós fazemos isso porque nós temos a certeza que o trabalho é do Cristo, e não para agradar a um ou outro. Então, quando a gente tem essa percepção, tem esse entendimento, a gente continua no trabalho e a gente continua aumentando cada vez mais os seguidores do estudo. Porque, gente, abrir a porta da tua casa todo domingo, 18 horas, você está levando quem para a tua casa? Jesus.
Como a Vanice está aí, boa noite, Vanice. Ao sábado, 18 horas, tu está levando quem para tua casa? Jesus. Amanhã, com a nossa querida Olguinha, às 18 horas, está levando Jesus. Daqui a pouco, a Olguinha está aí, 21 horas. O que a gente está? A gente está abrindo a porta da casa para quem? Para Jesus. Então, quando a gente tem esse entendimento, é ele que eu quero seguir. Então, por isso que a gente permanece. E ele continua. É preciso fugir aos que matam a vida simples. Foi a questão da simplicidade que a gente já trouxe aqui, ainda há pouco. E mais adiante, o tóxico intelectual, que a Márcia também trouxe, mas alguém falou, costuma arruinar numerosas existências. Então, o que a gente está buscando para a nossa caminhada? O que é que eu estou alimentando o meu espírito? De que eu estou me alimentando? Então, nessa busca dessa alimentação espiritual, é que ele está nos trazendo aqui. É uma alimentação tóxica intelectual ou uma alimentação doutrinária intelectual? É essa avaliação que a gente tem que estar fazendo aqui para a gente estar se percebendo aí nesse contexto. É isso, Ritinha? Sim, e é interessante, Ritinha, eu estava ouvindo, né, o Arthur Valadares tecendo esses comentários, e quando ele falou isso aqui, né, quando ele leu essa frase, né, o tóxico intelectual costuma arruinar numerosas existências, eu lembrei de Leon Tolstói, e depois, no continuar do estudo, ele fala de Leon Tolstói. E quando eu li o livro Sublimação, que é O Espírito é Ele, e através da mediunidade de Ivone Pereira, quando você abre o livro, você lê, tem uma consideração prefácio da Ivone, da Dona Ivone, e tem o de Leon Tolstói. E aí eu fui buscar aqui, porque é justamente a consciência desse tóxico intelectual, que Leon Tolstói, antes de desencarnar, ele começa a ter, né, ele faz essa autoanálise e ele começa a perceber que ele utilizou a capacidade dele em algum momento de forma equivocada. Só que ele, antes de desencarnar, ele não consegue fazer, digamos assim, ver algo que trouxesse uma nova que ele escreveu, mas em espírito ele pede a Ivone Pereira para escrever através dela. E eu vou pedir para vocês aqui só um pedacinho que eu vou ler para vocês verem o sofrimento dele quando ele chega à espiritualidade. É sobre um romance dele. Há muitos anos, antes de abandonar a terra, os meus despojos carnais, prometi a Deus e a mim próprio escrever alguma coisa que combatesse o suicídio. Não me foi, no entanto, possível o cumprimento da promessa, até agora, visto que me escapavam argumentos e possibilidades com que demonstrasse a lógica do mal que ele, o suicídio, representa para a humanidade. Muitas vezes afligi-me com a notícia de que uma e outras mulheres arrebatadas pela paixão do amor humano haviam imitado os gestos de certa heroína famosa de um dos meus romances, dando-se a tragédia de um suicídio nela inspirados. Então, aqui, companheiras, a gente vê a consciência desse espírito, né, altamente intelectualizado e que na espiritualidade se conscientiza do erro e aí ele tenta fazer o caminho de volta. E existem, infelizmente, hoje, existiam e ainda existem espíritos muito intelectualizados, né, que levantam a bandeira do suicídio e tantas outras situações contra a vida em família, contra a vida em si, várias opções. E chegará um momento em que esses companheiros se conscientizarão dos seus erros e poderão fazer o caminho de volta, como nos é dado sempre a oportunidade de fazer de volta, graças a Deus. Basta que a gente tenha essa percepção dessa necessidade, né? De fazer esse caminho de volta e se ajustar, e ir se ajustando nesse caminho de volta com a lei. E aí ele continua: há livros cuja função útil é a de manter aceso o archote da vigilância nas almas de caráter solidificado, nos ideais mais nobres da vida. Ainda agora, quando atravessamos tempos perturbados e difíceis para o homem, o mercado de ideias apresenta-se repleto de artigos deteriorados,
pedindo a intervenção dos postos de higiene espiritual. Olha, Exatamente. um ponto como esse, onde é que a gente vai buscar, onde é que a gente vai fazer, o que a gente entende por esse posto de higiene espiritual? Esse momento aqui, quando a gente está no momento de estudo, nós estamos numa higiene espiritual. Os estudos da casa espírita são estudos que nos levam à higiene espiritual. Então, quando a gente consegue ter essa percepção, a gente consegue caminhar melhor. Fala, Ritinha. O que você está falando da higiene espiritual, né? É a casa espírita, que você deve ter citado, porque eu caí um instantinho, acho que voltei. Você deu uma piscadinha. Do Evangelho do Lar. Eu vi. E o culto do Evangelho do Lar também promove essa higiene, né? Promove essa higiene, principalmente no nosso lar. Tem gente que faz culto do lar todos os dias, por conta da necessidade. E é realmente, mesmo que a Márcia citou aqui, o culto do Evangelho no lar. E mesmo que, às vezes, você não tenha muito tempo, mas só em abrir o Evangelho, ler o Evangelho, fazer uma prece, você está promovendo uma higiene. Mas o ideal realmente é fazer pelo menos uns 15 minutos de culto no lar para promover essa higienização, que é super importante. Porque, às vezes, você não gosta de ver determinados programas, mas outro familiar seu gosta. Então, você tem que fazer a higienização, né? Mesmo que você, às vezes, não pode proibir, né? Conviver é isso. Né? Cada um assiste o que gosta, fazer o quê. Mas aí você fazendo o Evangelho do Lar, você promove essa higienização. É isso, Ritinha, desculpa, eu te atropelei. Não, não me atropelou, não. Não atropelou, não. É só para a gente ir raciocinando, né? E é exatamente isso mesmo, Márcia. O culto no lar é uma grande oportunidade. E aí a gente vai mais além, né? O Cândido lembrou aqui. Quando se escreve um livro ou fala em público, estamos jogando lixo nas mentes das pessoas e edificando. E aí a gente remete, né, Ritinha, a oportunidade que a nossa Casa Espírita nos ofereceu nessa manhã. Sim, com a riqueza de estudos que tivemos nessa manhã. Do livro Obras Póstumas, do livro A Gênese, do livro Céu e Inferno. Gente, foram muitas pessoas acompanhando os 3 estudos e a riqueza dos estudos foi muito grande. Então, é isso que ele está nos trazendo, é essa oportunidade que nós temos de fazer o quê? Abrir os nossos lares. E aí eu e a Rita estamos aqui pela segunda vez. Hoje a gente estava no trabalho de manhã, agora a gente está aqui. Eu daqui a pouco ainda vou fazer um outro estudo no grupo lá da Paraíba, no Evampra, que também vou falar de Evangelho. Vocês acham que essa necessidade toda é para quem? Para vocês? Não, é para mim, para a gente. Porque se o trabalho está aparecendo assim, muito no mesmo dia, muito trabalho, tudo envolvendo questões que estão mexendo conosco, mexendo com o nosso íntimo, mexendo com as nossas crenças, com os nossos valores, com a nossa forma de agir e de pensar, é porque a necessidade maior é nossa. Então é isso que a gente não pode deixar de lembrar em momento algum. Segue aí, Ritinha. Podereis alimentar o corpo com substâncias apodrecidas? Pois é, muitas das vezes a gente se preocupa muito em alimentar o corpo e esquece de alimentar a alma. Para o corpo não pode ser comida apodrecida. E será que não tem programas que são considerados podres, né, pelo conteúdo, pelas ideias que eles vinculam? Então a gente tem que se preocupar muito com isso, porque o corpo ele precisa ser alimentado de forma correta, sim, mas ele um dia vai perecer, mas o espírito imortal não perece. E como é que ele vai despertar? Quando a gente deita o corpo físico, o corpo dorme e o espírito sai, ele vai para onde? A partir de tudo que ele assistiu durante o dia, de tudo que ele ouviu durante o dia. Então é muito séria essa questão da escolha do que eu estou assistindo, do que eu estou ouvindo. Porque existem programas que eles fazem apologia ao medo, ao terror, e a gente não pode viver desse jeito, porque a gente tem Deus, a gente tem Jesus. Então a gente tem que ter muita seriedade na hora de escolher os nossos programas. E ultimamente a gente tem visto muito isso, né? Nesses momentos que a gente está vivendo ultimamente, tem muito isso, é muita fala com terror, com coisas que não vão nos acrescentar em nada, e muitos de nós estamos nos apegando a tudo isso.
E aí, por isso, lembrando de por que a gente trouxe a questão do evangelho, a intuição que vem quando a gente escolhe o evangelho não é coisa da nossa cabeça, não, é intuitivo mesmo. Por quê? Porque quando Kardec fala para a gente, o espírito bem compreendido, mas principalmente bem sentido, forçosamente conduz os resultados que ele fala que é os resultados do quê? Daquelas características do homem de bem. Mas agora, quando muitos de nós ainda nos apegamos a essas questões políticas que a gente está tendo hoje no país, com esses falatórios contrários à lei divina, e nós vemos espíritas defendendo essas teses, essas causas, não entendeu o que Kardec trouxe para a gente. Precisamos rever isso, porque ele deixa bem claro, reconhece-se o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más tendências. Essas más tendências, Emmanuel está lembrando para a gente com esse texto dos escribas, dos escritores, falando aqui desses escribas. Então, para a gente parar, para a gente poder raciocinar, como a gente costuma dizer, com o evangelho com o pé no chão. Porque não adianta eu trazer o evangelho, como a gente costuma fazer, dizer, o entendimento do evangelho axilar, que a gente não vai perceber qual é a proposta do evangelho para nós. A gente não vai conseguir perceber o que essa passagem de Marcos 12, 38 quer nos dizer e o que Emmanuel veio trazendo e o próprio Kardec traz para a gente muitas das vezes. É isso, Creuza, é por essas crenças que nós fazemos erradamente nessas questões que estamos ouvindo hoje, é que estão aí com muitas vezes vem a depressão, da depressão acaba isso caminhando muitas das vezes para o suicídio. Por quê? Que tipo de espíritos eu estou atraindo? Se eu passo, como a Rita lembrou, o dia todo ouvindo coisas que não vão me acrescentar, que tipo de espírito eu estou atraindo para dentro de minha casa? Então, são esses espíritos contrários à lei de Deus que vai me levar a essa depressão, que vai me levar a uma questão muito mais séria. Podemos? Podemos. E aí ele fala... Qual que foi, no entanto, a criatura... Vossa alma, agora, vossa alma igualmente não poderá nutrir-se de ideias inferiores na base da irreligião, do desrespeito, da desordem, da indisciplina. E é justamente isso tudo que você falou, que esses programas, né, exaltam, tomam como bandeira tudo isso, irreligião, desrespeito, desordem e a indisciplina. E a gente tem que ter muito cuidado, porque existem espíritos que têm a mente muito frágil, acreditam em tudo que leem, a questão das fake news, né, que hoje a gente tem maior facilidade, por conta dos grupos de WhatsApp, de vincular uma mensagem que a gente não tem nem certeza se é verdade, e a gente, fulano que me mandou, sim, mas você pesquisou para saber se é verdade? Você ligou para o número de telefone? Você tem a certeza de onde vem isso aí. Exato. E tem sites hoje em dia que a gente pode ver se é boato ou se não é. Então, você fez essa pesquisa? Não, eu vou mandando para frente. Não, a gente tem que ter cuidado. Existem mentes que são muito frágeis e se impressionam, né, com muita facilidade. Né? Isso é muito perigoso, né? Porque aí é essa alimentação contrária à lei de Deus que a gente vem criando, a gente vem sustentando esse tipo de comportamento, de sentimento e de palavras, né? Isso. E a Flávia lembra, isso influencia muito aos nossos jovens e crianças. Sim, Flávia, a gente tem que lembrar que o Cristo, o Pai, que Deus nos deu de empréstimo nossos filhos, para que nós os educássemos e levássemos eles ao caminho de serem homens de bem. Porque ao chegarmos do outro lado, ele vai perguntar o que é que nós fizemos. E aí a gente vai ter que prestar conta disso. E para a gente fechar, porque a gente tem que entrar no outro estudo Isso. Daqui a pouco, eu estou olhando aqui o relógio e hoje está mais preocupante. Emmanuel fala para a gente, observai os modelos de decadência intelectual e refletir com sinceridade na paz que desejais intimamente. Isso constituirá um auxílio forte em favor da extinção dos desvios da inteligência. É tudo que a gente veio trazendo até aqui, né?
Sim, E quando ele exatamente. traz, observar os modelos de decadência intelectual, em que é que eu estou me apoiando para construir as minhas crenças e os meus valores? Exatamente. Essa é a pergunta, né? E aí a gente Exatamente. pergunta, estamos seguindo Jesus? De que forma? Exatamente. Isso. Ritinha, você quer terminar com a prece para ir se preparando para o seu outro trabalho? Vamos lá. Gente, boa semana para todos, viu? Muita paz nos corações. A gente aguarda vocês na próxima semana para a gente estudar um pouco mais. E aí a gente fecha o nosso estudo de hoje, a gente está indo para o Evampra, que é o Evangelho na Praia, do grupo lá da Paraíba, tá? A gente fecha aqui o nosso estudo de hoje trazendo a nossa prece, em agradecimento a Deus, a Jesus, a Emmanuel, a Leon Denis, a toda a espiritualidade que nos sustenta, pela oportunidade desse trabalho da noite de hoje, da tarde e noite de hoje. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos ofereceu de estarmos aqui, refletindo um pouco mais o seu Evangelho de luz. Abençoa, Senhor Jesus, a toda essa equipe da Web Estação da Luz, que nos proporciona essa oportunidade de estudo e de trabalho. Abençoa, Senhor, a todo o nosso planeta Terra. Abençoa, Senhor, os nossos governantes, para que eles possam, Senhor Jesus, fazer o seu melhor com as bases do seu Evangelho. E assim, Senhor, em seu nome, em nome de Maria, Mãe Santíssima, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, de Emmanuel, de Bezerra de Menezes, mas acima de tudo, Senhor, em nome de Deus, nosso Pai, de infinito amor e misericórdia, que nos despedimos dizendo: permaneça conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, pois muito necessitamos de Ti. Paz e bem a todos os corações, que Jesus nos abençoe. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.